Muito boa noite, seja bem-vindo ao Bull & Bear. Os primeiros números das cotadas portuguesas já chegaram ao mercado. Na próxima hora olhamos para os resultados do BPI, Galp, Jerónimo Martins e Porto Social e perceber o que revelam da saúde das empresas. Olhamos também para a Grécia, que volta a estar na ordem do dia. Um terceiro resgate a Atenas pode começar a ser desenhado já esta semana. E como esta é a última semana de campanha para as presidenciais norte-americanas, olhamos também para as perspectivas que o mercado coloca em caso de vitória de Obama ou de Romney. Tudo com a presença em estúdio de Diogo Serras Lopes e Nuno Serafim. Muito boa noite. Os resultados líquidos da Galp subiram de 57% até setembro, face igual ao período de 2011. Nos primeiros 9 meses do ano, o lucro da petrolífera foi de 277 milhões de euros, um aumento de 57% em relação a igual período de 2011. A empresa justifica os números com o aumento da produção de petróleo e gás natural no Brasil e com o aumento das vendas de gás liquefeito no mercado internacional. Em Portugal, as vendas recuaram. A Galp refere que o contexto económico adverso que caracterizou a Península Ibérica influenciou negativamente o negócio de distribuição de produtos petrolíferos nos primeiros 9 meses do ano. Nuno, começava por ti relativamente aos resultados das empresas. A semana passada tivemos números do BPI, vimos também os números do Santander Tota. Não estamos, obviamente, a falar aqui de um banco cotado, mas olhando aqui para os números que eles apresentaram, já nos traz mais segurança sobre o setor financeiro. Não, de todo ainda, relativamente, então, no que diz respeito a Portugal, ainda muito menos, não é? Sabemos que existe aqui uma conjuntura que é bastante mais complexa do que apenas um trimestre ou apenas uma amostra de 9 meses para uma melhoria de resultados, que comparativamente com o ano passado também não é um bom exemplo, porque já o ano passado os bancos tiveram um elevado número de imparidades e, portanto, year over year as comparações podem ser enganadoras e não podemos esquecer que este ano tivemos uma recuperação assinalável dos preços da dívida pública portuguesa, onde, obviamente, ou sobre a qual, obviamente, os bancos portugueses têm uma grande exposição. Portanto, há aqui uma grande componente de ganhos de trading. Numa perspectiva mais global, os resultados têm sido todos, e não me quero circunscrever a Portugal, têm sido todos relativamente fracos, ou seja, as empresas estão a começar a sentir o abrandamento económico do último trimestre, a nível mundial. Curiosamente, o setor financeiro tem sido aquele que, e não só em Portugal, tem apresentado resultados mais surpreendentes, ou surpreendentemente do lado positivo. As empresas industriais e mesmo as empresas globais expostas a todos os mercados, mesmo em mercados mais emergentes, têm tido maior dificuldade em apresentar ou em fazer o delivery daquilo que os analistas estavam à espera. E estão a recordar, por exemplo, empresas tecnológicas globais que têm estado na frente e na vanguarda daquilo que é crescimento de resultados e de criação de valor para acionistas no mundo inteiro, como a Apple, como a Google, como a Microsoft. São empresas que têm tido grande dificuldade e são empresas que estão expostas globalmente. Curiosamente, o setor financeiro, mesmo nos Estados Unidos, tem-se comportado de forma surpreendentemente positiva. Ou pelo menos tem sido menos mal do que o que se estava à espera. Os resultados das empresas, o que se tem notado é que mesmo aquelas empresas que conseguem no bottom line entregar o valor que era esperado pelo consenso de mercado, a verdade é que estão todas a sentir uma grande dificuldade ao nível do crescimento das vendas. Portanto, este está a ser um dos trimestres dos últimos anos onde as empresas, ou o rácio de empresas que consegue bater as estimativas dos analistas no top line, ou seja, ao nível das receitas, tem sido inferior. Em Portugal, voltando a Portugal, é um campeonato diferente. Galp aqui apresenta resultados que, em termos comparativos, parecem ser bastante bons, mas, obviamente, para este contributo ao Brasil e não o negócio propriamente doméstico, onde, obviamente, a nível da distribuição, o consumo e a procura interna tem vindo a recuar. Isto tem um impacto, obviamente, negativo nos resultados da Galp, mas a Galp tem uma grande exposição, nomeadamente ao Brasil, e, portanto, de certa forma, está protegida. A Porto Social também teve resultados que, apesar de ser uma empresa que normalmente nós aqui apontamos como um caso paradigmático na economia portuguesa, que 90% das receitas são alvo de origem e exportação, também teve aqui algum impacto negativo na descida dos preços do benchmark da pasta e papel, que é uma commodity e é cotada, e, portanto, também teve aqui algum impacto negativo do abrandamento mundial e das perspectivas de crescimento, aliás, que têm vindo a ser revistas em baixa por parte da maior parte das organizações internacionais.
Diogo, perguntava-te ainda, aqui no caso do BPI, uma das novidades foi os bons resultados por via da dívida pública, mas também a antecipação do reembolso já de parte da emissão obrigacionista, as Coco Bonds, certo, que o Estado subscreveu. Estavas à espera desta boa notícia? Diz-nos alguma coisa sobre a resiliência do setor financeiro ou sobre a boa gestão do BPI em particular? Bom, ainda vamos ter os resultados dos outros bancos a vir e, portanto, ainda... Esta será com certeza uma pergunta a fazer em todos. Certo. Aliás, se o BPI deu este exemplo, é possível que existam, pelo menos para os bancos que recorreram, nomeadamente o BCP, dado que o BES de facto não fez, nem BES nem Santander Tota. Acho que obviamente são boas notícias. Agora, tem muito a ver também, os resultados de BPI parecem bastante influenciados pelo movimento à volta de dívida portuguesa que de facto se verificou tanto no segundo trimestre como no terceiro, principalmente no terceiro trimestre deste ano. Depois da reunião do BCE, o mês de setembro foi de facto um mês de ganhos significativos nas obrigações do Estado português e, portanto, isto, dado que os bancos também tinham algum incentivo à utilização dessas obrigações, porque podem ser descontadas junto do Banco Central Europeu para obter liquidez, digamos que há aqui também uma forma de capitalizar os bancos através de resultados, que é uma forma ainda assim menos custosa do que outros tipos de recapitalização. Creio que o pagamento ou a antecipação do pagamento de parte das COCOs são boas notícias, obviamente, para os contribuintes, desde que obviamente, os resultados dos bancos estejam num nível sólido, digamos assim, e, portanto, todas as previsões que são necessárias a fazer sejam efetivamente feitas. Não tivemos neste trimestre, pelo menos no BPI, há uma deterioração dos rácios de crédito mal parado, 2,5% para 3%. Exatamente. Que não é, enfim, está dentro do esperado, pelo menos não é pior do que o esperado. É com alguma curiosidade que confesso que vou ver os rácios dos outros bancos, até para perceber um bocadinho uma imagem melhor daquilo que se está a passar em Portugal. O BPI ainda assim não é um dos maiores players e, portanto, se efetivamente tivermos aqui ou não tivermos uma deterioração muito significativa do crédito mal parado e tendo em conta que ainda por cima 2013 não vai ser certamente um ano fácil, aliás vai ser um ano mais difícil, dado que o rendimento disponível das famílias vai sofrer uma queda bastante significativa. Eu creio que enfim, grandes anúncios de pagamento da ajuda estatal ainda poderão ser um bocadinho precipitados, mas enfim, percebem-se dentro da lógica da gestão dos próprios bancos. Nuno, falavas há pouco da Galp Energia. A saída da Eni, da estrutura acionista da petrolífera, é uma ameaça ou é uma oportunidade? Como é que estás a ver estas transformações no jogo de forças dentro da Galp? Bem, a Eni não trouxe grande valor acrescentado. A verdade é que os princípios que foram subjacentes à entrada da Eni no capital da Galp, creio eu que não se realizaram ao longo do tempo. Ou seja, para a Eni foi um grande negócio, porque só em dividendos, de facto, recebeu muito dinheiro, entrou ainda numa fase antes da privatização e, portanto, a Galp foi das empresas, ou provavelmente o último exemplo de uma empresa privatizada que gerou valor para o público em geral e para os acionistas. Claro que havia aqui havia uma situação de ter um parceiro que de facto era muito forte, até de certa forma concorrencial, e com os quais nunca foi muito fácil enfim, caminhar, ter caminhos paralelos e ganhar sinergias. Nunca se percebeu muito bem porque é que a Eni entrou no capital, qual foi o princípio de ter um acionista forte no setor, mas seria provavelmente com vista a reforçar futuramente e ganhar aqui alguma posição de controle. Exatamente, mas a coisa ficou depois entrou de facto o Grupo Amorim, secundado pela Isabel dos Santos, enfim, e a coisa não ficou muito transparente, por assim dizer, ou seja, o jogo de forças e a guerra entre acionistas que houve, quer dizer, nunca atingiram níveis de soundbite muito elevados, mas nós sabíamos que as coisas não eram assim tão pacíficas quanto isso, mesmo a nível de quem seria a cabeça e qual seria a estratégia do grupo. A saída da Eni eu não vejo como negativa, creio que não foi uma parceria, pelo menos é a minha visão externa. Eu não sou analista de empresas e o setor energético nem sequer é a minha especialidade, mas a verdade é que nunca vi a Eni nunca percebi muito bem a parceria entre a Eni
e a Galp, ou a posição acionista da Eni na Galp. O facto do engenheiro Américo Amorim, da holding, com os angolanos, terem tido, neste momento, ou terem uma participação mais dominante, eu creio que, pelo menos, a gestão fica mais concentrada. Espero eu que isso tenha algum impacto positivo na estratégia do grupo para os próximos anos, embora também não tenha havido grande impacto, um impacto negativo pelo facto de a estrutura acionista não estar sempre toda alinhada. A verdade é que a administração do engenheiro Ferreira de Oliveira foi bastante boa, creio eu. A aposta no Brasil foi uma aposta ganha. Enfim, ainda não está completamente monetizada, mas já começa a dar alguns frutos. Eu creio que a aposta nos setores a montante de exploração foram de facto uma aposta ganha do lado da Galp, que era algo que há uns anos, no tempo de um anterior CEO da Galp, era um setor que estava, ou era uma parte do negócio que estava praticamente a desaparecer. Hoje em dia, 80% do valor é precisamente na parte de exploração. A Galp mostra, aliás, Diogo, que aquilo que está a defender as empresas portuguesas nesta fase é claramente a fatia de resultados que vem lá de fora. Claro. Overall, e olhando aqui para o PSI 20, há boas oportunidades tendo em conta essas posições internacionais, ou nem isso vai salvar as contas dos investidores? Não, até agora os resultados do TCI têm tido como nota dominante que a parte portuguesa não está propriamente a correr bem. Aliás, isso é particularmente visível na Jerónimo Martins, onde o crescimento é conseguido praticamente de forma exclusiva à custa de perda de margem em Portugal e, portanto, a refletir, de facto, uma dificuldade grande da economia portuguesa em conseguir providenciar resultados, obviamente, às empresas. Sim, acho que respondendo à tua pergunta, é evidente que as empresas que estejam mais expostas ao exterior são as empresas que conseguem, neste momento, ter uma maior sustentação de resultados. Mas se o critério for esse, se calhar há outras opções no mercado, ainda mais que estamos integrados. Bom, vai depender de caso para caso. Agora, uma das coisas interessantes é sempre verificar, tem sempre tendência para se pôr tudo no mesmo saco, não é? Ou seja, agarrarem tudo o que tenha nome Portugal ou que esteja sediado em Portugal e é vendido de forma agressiva, sem sequer se olhar para os fundamentais da empresa. E podemos ter empresas que são expostas quase exclusivamente ao exterior. A Portcel é um dos casos, aliás, que já apresentou resultados e que é prejudicada por estar em Portugal, por ter parte do nome, aliás, parecida com Portugal, e depois, de facto, os resultados não terem nada a ver com isso, não é? A EDP é outro dos casos, a Portugal Telecom também é altamente internacionalizada. Mesmo o setor financeiro, parte significativa daquilo que se espera que sejam os resultados deste trimestre, como aliás dos trimestres anteriores, virá do exterior e não propriamente da situação portuguesa. Portanto, curiosamente, embora Portugal possa não melhorar, e não melhorará certamente em 2013 em termos de economia, o facto de os investidores venderem apenas porque estão sediadas em Portugal pode criar oportunidades para um investidor que conheça um bocadinho melhor as empresas e que esteja, obviamente, disposto a aguardar o tempo necessário para que esses valores sejam reconhecidos internacionalmente. Deixem-me introduzir outro tema a dominar a atualidade nos mercados financeiros. Os ministros das Finanças do Euro podem ainda esta semana ser chamados a decidir o perfil do terceiro resgate grego, escolhendo quem paga pelo buraco orçamental do país. Em cima da mesa estão 3 cenários possíveis. Se a extensão de 2 anos, de 2014 para 2016, para o ajustamento do terceiro resgate grego parece estar assente, o financiamento permanece em aberto. Existem várias opções em cima da mesa. Uma são os novos créditos na ordem dos 30 mil milhões de euros. Atenas está pressionada a avançar com todos os requisitos de reforma e cortes negociados com a Troika para justificar que uma próxima reunião do Eurogrupo solte os 31,5 mil milhões de euros da nova tranche, essencial para evitar uma bancarrota ainda este ano. Uma outra opção, que parece ser a escolhida por Berlim, é a solução de um programa de recompra de dívida soberana. Schäuble garante que é a mais realista das opções. O problema é que esta opção isolada não chega para deixar a Grécia numa posição de sustentabilidade a médio prazo. Uma terceira opção é um novo perdão de dívida que será proposto pela Troika, desta vez para os credores institucionais, ou seja, BCE e governos. Mas tanto um como o outro têm-se oposto a esta solução, uma hipótese que o ministro alemão das Finanças apelidou de irreal.
São opções para manter Atenas à tona, aumentando a sustentabilidade da sua dívida, que estão a ser discutidas a nível técnico para chegar a uma eventual decisão política a nível ministerial. As decisões terão de passar sempre pelo crivo dos governos, mas, pelo menos nesta fase, o cenário de abandono do euro parece afastado. Este domingo, o governo grego e os 3 partidos que o apoiam não conseguiram fechar um acordo sobre o novo pacote de austeridade. O ministro das Finanças grego garante que o acordo estará pronto a tempo, mas a Troika não está disposta a suavizar a reforma laboral, de acordo com o pedido feito pelos partidos governamentais. Esta segunda-feira, o grupo de trabalho do Eurogrupo reúne em Bruxelas. O ministro grego não vai apresentar o acordo definitivo como era esperado, mas vai trocar informações com os homólogos comunitários. O presidente grego diz que o seu povo já deu tudo o que tinha para dar e que a Grécia tem de sair rapidamente da crise. Não estamos a falar eventualmente do terceiro resgate à Grécia. Nesta altura, alguém ainda acredita que a Grécia consegue pagar a dívida que tem? Não. Quer dizer, nós nunca acreditámos aqui. Mas só me dás não, há bocado era a banca, agora é a Grécia. Neste tempo que tivemos aqui a oportunidade, a situação grega, aliás, estamos quase carecas de ter falado no assunto. A matemática do problema, a parte matemática do problema de dívida pública e de sustentabilidade das finanças públicas gregas não é de resolução simples, sem haver um incumprimento across the board, um incumprimento mais vasto, que não envolva só o setor privado, como envolveu há um ano atrás. E, portanto, por isso mesmo é que chegámos ao ponto que chegámos, onde é a própria troca que, aparentemente, de acordo com o Die Welt ou o Der Spiegel deste fim de semana, aventa a possibilidade de haver, obviamente, um terceiro resgate, mas que não é só um terceiro resgate que é acompanhado de uma de duas coisas, ou um perdão de dívida que desta vez envolve o setor público, não é? Portanto, os detentores de obrigações gregas, nomeadamente instituições, soberanias, não é? Tipo BCE, tipo o FMI, enfim, tipo mesmo a própria União Europeia nos seus 60 bis que têm alocados e investidos na Grécia, mas ou então um programa de recompra de dívida grega que é menos abaixo do valor nominal, não é? Na prática isso seria, ao fim e ao cabo, estas instituições não assumirem uma perca, mas abdicarem do upside que teriam se essa dívida chegasse à sua maturidade. O que faz todo o sentido. Pelo menos, eventualmente, não vai ser suficiente para trazer os valores de dívida grega para um nível que seja sustentável, mas que pelo menos é aceitável que as instituições públicas europeias, e que estão a ajudar a Grécia, não lucrem com a Grécia, pelo menos, não é? Okay, eu até dou de barato, até porque viola os tratados, essa tem sido a grande defesa por parte do BCE, dos alemães, é que um perdão de dívida por parte das instituições públicas europeias envolveria um financiamento direto ao Estado grego, o que violaria alguns princípios de base da construção europeia, mas a verdade é que pelo menos abdicar do upside ou abdicar do lucro é perfeitamente aceitável, mesmo que isso não resolva, de certa forma, ou de forma concludente, o problema de sustentabilidade da vida pública grega, a verdade é que ajudaria e seria um bom sinal, pelo menos para o povo grego, que nós acreditamos que foi mal gerido nos últimos anos, mas infelizmente também não foi o único. Portugal também não se pode gabar muito da sua situação. E a verdade é que, e acho que cada vez mais estamos mais convencidos desse facto. É verdade que as decisões que foram tomadas por Grécia, por Espanha, por Irlanda e por Portugal, ao longo dos últimos 10 anos, ao longo deste processo de integração europeia, não foram as melhores. Houve muitas ineficiências que foram alimentadas, houve muito dinheiro que foi mal gasto, houve muito investimento que foi mal direcionado. Mas a verdade é que se tivesse sido tudo feito como os alemães queriam, ou como hoje em dia, e depois de sabermos o que é que a história contou, é muito fácil arranjar explicações, ou muito fácil dizer o que é que teria sido melhor ter feito. A verdade é que mesmo tivesse sido tudo feito by the book, ou tivesse ter sido feito de uma melhor forma, de uma forma mais eficiente, a verdade é que estes países periféricos iriam bater na parede, mais tarde ou mais cedo. E já falámos sobre isto, tem a ver um pouco com a arquitetura do euro, e tem muito mais a ver com a arquitetura do euro do que com a insanidade dos políticos que geriram estes países. Vejamos a Irlanda,
por exemplo, é um caso enigmático em que está a ser penalizado ou foi penalizado por ter sido excessivamente bom aluno e por ter tido ao longo de anos uma política monetária que não estava ajustada ao seu ritmo de crescimento. E, portanto, por isso é que o seu setor bancário cresceu de forma desmesurada. A Espanha, de certa forma, também ninguém pode acusar a Espanha, apesar de haver, obviamente, esqueletos no armário nas finanças públicas espanholas, e até porque são 17 autonomias. Mas ninguém pode acusar o dedo de forma muito veemente aos espanhóis, nomeadamente ao nível da gestão das suas finanças públicas, mesmo quando pomos em equação déficits cíclicos, enfim, toda esta confusão que se quer pôr com os novos tratados europeus e com o six-pack. A verdade é que Espanha gerou superávites orçamentais, qualquer que fosse o ângulo de visão, ajustados pelo ciclo ou não, durante grande parte destes últimos 10 anos. E superávites que não foram só a nível orçamental, foram a nível de subbalanças, como por exemplo subesquemas como a segurança social. E portanto, algo tem que ser aqui feito, e algo tem que ser aqui feito de facto muito grande ao nível da arquitetura. E se isso passar por criação de um incumprimento de dívida, ou um perdão de dívida que envolva instituições públicas, então que se passa, que seja, porque de facto aqui o que está em questão é salvar a Europa. E apesar dos mercados financeiros estarem um pouco mais calmos e os prémios de risco terem se reduzido bastante nos últimos 2-3 meses, a verdade é que ninguém me tira da cabeça que houve aqui um processo técnico deste encolhimento e não só razões fundamentais. Diogo, um perdão de dívida à Grécia por parte de entidades internacionais, como está a dizer o Nuno, ou então uma troca de não haver perdas, não haver lucro, não haver perdas, ficar-se mais ou menos em casa, é menos dramático do que termos uma Grécia a dizer não paga, ou em termos práticos vamos ter os investidores a fugir da Grécia durante muitos e bons anos, como aconteceu na Argentina? Não, acho que um default grego ordenado ou não ordenado, seja lá o que estas coisas querem dizer, vai ser sempre, ou seria sempre um evento muito disruptivo para os mercados como um todo, e portanto não parece que seja uma solução, e aliás parece-me claro que neste momento a Europa está extremamente interessada em que tal não aconteça. Aquilo que no fundo fizemos com as intervenções do Banco Central Europeu foi comprarmos mais uma série de tempo para resolver o problema, mas vamos demonstrando à medida que os assuntos se vão desenvolvendo, que tudo o que era impensável há um ano, neste momento é um bocadinho mais pensável, digamos que a nossa capacidade de imaginação se tem vindo a expandir de forma significativa. O problema com o perdão da dívida grega é essencialmente um problema legal por esta altura. O BCE não o pode fazer, a Alemanha também não o pode fazer, e portanto estamos aqui perante algo que certamente não acontecerá, pelo menos dessa forma. Agora, o que é interessante do novo estágio a que chegámos, digamos assim, e sabíamos, enfim, quando foi feito o segundo pacote de ajuda à Grécia já era claro que não era suficiente, e novembro era exatamente a data em que a coisa começava a não quadrar em termos de despesas versus receitas. O que é interessante é que temos de facto começamos a ter alterações de discurso que são muito significativas. Embora não esteja confirmado, ter um relatório da Troika para, enfim, as instituições europeias e o FMI a dizer, bom, meus senhores, aquilo que vocês vão ter que fazer é fazer um perdão de dívida. A mensagem é essa, perdão de dívida ou saída do euro? Foi uma proposta, a proposta que foi feita é uma proposta essencialmente técnica, ou seja, não há aqui nada para dizer sobre o assunto, a dizer não há capacidade da economia grega conseguir pagar este nível de dívida pública. E enquanto nós insistirmos que aquilo que é necessário é mais austeridade para baixar o déficit, aquilo que vamos estar a criar é mais déficits com consequências políticas que, aliás, são bastante inimagináveis. Quer dizer, basta ver aquilo que tem sido o crescimento de partidos como a Aurora Dourada na sociedade grega para percebermos com que tipo de pesadelo é que podemos estar a lidar, não tarda nada se insistirmos numa visão demasiado cega. Mas não é só com a Grécia que aconteceu isso, enfim, já tivemos o FMI a dar vários toques relativamente à situação portuguesa e a dizer que aquilo que se está a propor para a situação portuguesa também não está a ser muito razoável e que tem o potencial de nos conduzir também a uma espiral recessiva. E, portanto, eu diria que a partir do momento em que os agentes políticos têm a capacidade, têm o conselho de entidades técnicas que têm muita credibilidade no mercado, a dizer-lhes o caminho já não é este, eu queria acreditar que a teimosia vai dar lugar a uma maior
capacidade, enfim, uma maior flexibilidade de lidar com os problemas. Há uma série de reuniões que têm vindo a acontecer. Tivemos hoje Monti e Rajoy reunidos, vamos ter amanhã Lagarde com Hollande e penso que quarta-feira Lagarde com Merkel a reunir também. Há enfim, reuniões do Eurogrupo também em conference call ou não necessariamente presidenciais, mas que estão a ser discutidas e eu creio que, enfim, eu espero que aquilo que se esteja a fazer, esteja a preparar a Cimeira Europeia de meados de novembro, a altura em que deveria ser posto efetivamente em cima da mesa um plano diferente para lidar com a crise europeia. Espanha tem uma dimensão de dívida, de refinanciamento de dívida muito significativa para 2013. Itália, enfim, mais um pacote enorme de dívida que tem que ser refinanciada. A situação italiana, que tem estado muito estável no último ano, não é uma situação que se possa assumir que continua estável politicamente. Mais que Monti vai sair. Este fim de semana já houve aqui alguma perturbação por parte de Berlusconi. Exatamente. Berlusconi veio dizer que considerava a hipótese de retirar o apoio ao governo Monti e o partido Berlusconi tem a maioria no Senado italiano e, portanto, tem a capacidade de gerar eleições antecipadas e, portanto, neste momento há aqui uma série parece que o risco diminuiu e, portanto, estamos todos bastante mais calmos e é verdade que diminuiu, dado que o Banco Central Europeu conseguiu retirar o potencial desastre, pelo menos destas semanas imediatas ou dos meses imediatos, mas há que fazer aqui alguma coisa e há principalmente que ser racional na forma como se está a lidar com estes problemas. Hoje também havia rumores de que um terceiro pacote de ajuda à Grécia poderia implicar uma perda de soberania ainda superior. Mário Monti, aliás, dá uma entrevista ao Der Spiegel dizendo que os países já perderam a soberania, mas ainda não perceberam que essa soberania já foi perdida. Mas há que ter em conta aqui tudo o que são as populações, há que ter em conta toda a capacidade de as pessoas estarem por trás deste tipo de planos. As eleições gregas em junho, houve uma pressão enorme internacional para que se fizesse o voto certo e as pessoas acabaram por dar os votos maioritários aos partidos institucionais, digamos assim, do arco do poder. Eu acho que era uma boa ideia não perder este capital humano por trás das eleições, dos governos. Aquilo que potencialmente pode acontecer à Grécia pode acontecer perfeitamente às outras democracias europeias. E perante estes sinais de perigo que se vão acumulando, há que ter uma resposta fundamentalmente diferente. É isso que eu espero dos líderes europeus nos próximos meses. E qual é que seria, na leitura que os investidores fariam de um perdão da dívida à Grécia no que toca a países como Portugal e também como a Irlanda e, até certo ponto, apesar de ainda não terem pedido ajuda, a Espanha e a Itália? Bem, deixa-me só aqui recuar um pouco. Não nos podemos esquecer que a Grécia já incumpriu, não é? Portanto, já houve um perdão de dívida por parte dos investidores privados, neste caso bancos, mesmo alguns fundos de pensões, só não houve do setor público. Portanto, já houve um perdão de dívida, um haircut no valor da dívida grega, acentuado, que deve ser e pode ser considerado uma forma de incumprimento, apesar de tecnicamente pode-se encontrar as ressalvas que quisermos para não considerar um evento de credit default. O próprio Portugal, podemos chamar um swap, também já escalonou a parte de dívida que iria vencer em 2013. Portanto, hoje em dia o incumprimento, já se quebraram tantos tabus que o incumprimento propriamente dito não é bomba atómica, já não é grande questão. E não nos podemos esquecer que o primeiro pacote de ajuda à Grécia ainda não havia MEF, nem havia Fundo de Estabilização Financeira, não havia Fundo de Estabilização Financeira, nem havia MEF, para ser cronologicamente mais correto, e, portanto, houve um sistema de empréstimos bilaterais à Grécia. E, portanto, e como o Diogo disse bem, o parecer técnico do FMI for levado em consideração, e se alguns países aceitarem esse parecer técnico e assumirem algumas percas nesses empréstimos bilaterais que fizeram e que alguns ainda não foram reembolsados, por muito que na Alemanha seja inconstitucional essa decisão ou a assunção, passará a ser uma inevitabilidade, porque, quer dizer, vivemos numa Europa e se os franceses, e se os espanhóis, se os italianos... Não podemos esquecer que Portugal, na altura, também se financiou no mercado para emprestar dinheiro à Grécia também. E por ironia do destino tivemos também que recorrer depois e posteriormente à ajuda. A Europa tem a ver, é um processo, e por isso é que foi dado, penso eu, que o Prémio Nobel da Paz à Comissão Europeia é um processo basicamente de construção de paz e de estabilidade e de solidariedade numa zona do globo que viveu durante anos, que é importantíssima, não é? Sob o ponto de vista histórico, que teve na charneira do desenvolvimento social, tecnológico
e que nos ajudou a chegar aos dias de hoje em sociedades mais ou menos harmonizadas, democráticas e onde a riqueza é basicamente um bem quase comum, embora não tanto agora como era há 3 ou 4 anos, infelizmente. E, portanto, isto é um processo de solidariedade, é um processo de sofrimento, é um processo que demora tempo. E, portanto, é algo que a mim, eu creio que esse pode ser um dos caminhos. Agora, a solução técnica que depois vai ser dada, nós já vimos tantas voltas que foram dadas para criar esquemas de mutualização, portanto, sem lhe chamar mutualização. Foi o FEF, foram os empréstimos bilaterais, foi o MEF, é o Banco Central Europeu numa tentativa de comprar dívida no mercado secundário para ajudar países que estão em processo de ajustamento. Já se tentou tudo, quase, portanto, falta isto. Falta isto, falta dizer, já se fez qualquer coisa, ainda falta muita coisa, de facto, porque esta muita coisa, se fosse pouca coisa e se fosse simples, já tinha sido feita. Mas quer dizer, é como um namoro, quer dizer, não se pediu em casamento, mas já se sabe que eventualmente, ou se Deus quiser, isto vai redundar em casamento, ou vai redundar numa coisa boa se as pessoas forem racionais e se as pessoas forem inteligentes, nomeadamente se a Alemanha não quiser complicar muito a forma de resolver. Agora, nós também temos que perceber que os alemães também é uma democracia, também votam e que foram disciplinados ao longo de muitos anos e sofreram ao longo de muitos anos, são ricos. E não querem agora ser apanhados. E o processo europeu conta muito com a Alemanha e, portanto, eles têm que ser chamados a intervir e têm que ser chamados a decidir também. Já falamos de Portugal, já falamos da Europa e agora olhamos para os Estados Unidos. Os presidentes executivos das maiores empresas norte-americanas uniram-se num apelo inédito, pedem ao Congresso um plano de longo prazo que reduza o déficit e evite o chamado abismo orçamental. Sem um acordo até novembro sobre o aumento do teto da dívida, os Estados Unidos caminham para uma recessão pior do que a de 2008. Não é todos os dias que os presidentes executivos das maiores empresas do mundo se juntam e pedem ao governo que reduza o déficit, mesmo que para isso seja preciso pagar mais impostos. É que perante a desconfiança que se instalou na Europa por causa precisamente de déficits descontrolados, personalidades como o presidente executivo do Goldman Sachs, Cisco Systems e Boeing não têm dúvidas que mais vale pagar mais impostos do que enfrentar a fúria dos investidores e verem os custos de financiamento dispararem. Fora da lista estão os gigantes do setor tecnológico e energético. Ao todo, são 86 presidentes executivos que lançam o apelo, um plano de longo prazo de redução do déficit, a par de uma solução para o abismo orçamental com data marcada para novembro. Se até pouco depois das eleições presidenciais, democratas e republicanos não se puserem de acordo em aumentarem o teto da dívida, serão desencadeados mecanismos automáticos de ajustamento. Na prática, há uma série de despesas que ficam suspensas e aumentos de impostos que podem atirar a maior economia para uma recessão pior que a de 2008, quando os Estados Unidos ainda estão a recuperar à custa dos estímulos da Fed. A dívida da maior economia do mundo já atinge os 16 bilhões de dólares. O déficit chega ao bilhão. Em percentagem do PIB, a dívida está próxima dos 100%, pior que Espanha, por exemplo, mas com a vantagem imbatível do capital de confiança que ainda está depositado naquela que é a maior economia do mundo. Os números estão a tirar o sono aos presidentes executivos. Visto de fora, eles sabem que o que se passa nos Estados Unidos não é muito diferente do que acontece na Europa, mas até agora não sofreram as consequências. Temem que os investidores comecem a olhar para os desequilíbrios norte-americanos como olham para alguns países europeus. As consequências são bem conhecidas da Europa e dos portugueses em particular. Custos de financiamento da dívida ficaram insustentáveis, os países ficaram sem acesso aos mercados e logo a seguir foram as empresas. Por isso, pedem um plano e nem se importam de pagar mais impostos, desde que a estratégia mostre ao mercado que os Estados Unidos estão a ir na direção certa de controlo das contas públicas. E o que é que tem que mudar ou deve mudar na estratégia de investimento, quer ganhe Obama ou ganhe Romney? Por acaso, não acho que em termos económicos seja muito significativa a diferença entre Obama e Romney. A diferença parece muito mais em temas sociais, em temas políticos, digamos assim, do que em temas exclusivamente económicos. Potencialmente Obama estará mais favorável a uma continuação de um quantitative easing mais tempo e Romney será menos sensível a esse tipo de argumentos e menos favorável a uma política monetária tão agressiva. Agora,
O que tem que ser resolvido nos Estados Unidos é os dois partidos a trabalharem juntos relativamente exatamente a este problema do fiscal cliff, do abismo fiscal de 1 de janeiro de 2013. É algo que não pode ser resolvido apenas com o Partido Democrata ou o Partido Republicano. Potencialmente também vai depender, ou seja, não é só a eleição presidencial aqui que está no meio, também é importante perceber se o Senado pode cair para o lado democrata ou fica do lado republicano, dado que, enfim, a outra Câmara deverá ser republicana, com certeza, essa não tem grandes questões. Portanto, também pós-eleições e antes de um novo ciclo de 4 anos, digamos que poderá potencialmente ser mais fácil encontrar um acordo entre os partidos que permita fazer uma redução fiscal mais progressiva do que aquilo que vai acontecer se não for encontrado nenhum acordo. A quantidade de despesas que tem que ser cortada em 2013, caso não haja nenhum acordo, é automática e, portanto, não há mais nada que se possa fazer e tem, enfim, um peso muito significativo naquilo que é uma recuperação norte-americana ainda muito anémica e, portanto, haver aqui uma moderação é extremamente importante. Em termos económicos, o facto das financeiras estarem mais com Romney e as tecnológicas mais com Obama e todas estas coisas que acontecem muito nos Estados Unidos, não acho que haja uma grande diferença em termos daquilo que são as políticas económicas para os próximos 4 anos. No Barclays diz que a vitória de Obama é melhor para as obrigações e a de Romney melhor para as ações. Esta polarização nos Estados Unidos, como dizia o Diogo, é muito comum, mas esta faz sentido. Sim, lá está, sempre um upside para um lado e o downside para o lado. Mas eu não comungo muito desse tipo de análise. Por acaso tem sido uma coisa engraçada que é, pelos vistos, Wall Street está mais com Romney e a tecnologia e a inovação está mais com Obama. No passado nem sempre foi assim. Wall Street normalmente foi mais democrata e porque tem a ver com a tipologia cultural e o peso do Partido Democrata nas grandes metrópoles e o peso do Partido Republicano nas zonas mais periféricas, não é? E portanto agora há aqui uma inversão ao fim e ao cabo das tendências, embora obviamente tudo o que são periferias e sejam estados menos ricos votarão republicano, ou menos informados ou menos afastados das grandes metrópoles votarão Romney, grandes centros populacionais mais sofisticados, mais uma vez, votarão Obama, votarão democrata, e é assim que normalmente tem sido. Agora, este pedido ou este conjunto de CEOs que quer que os Estados Unidos tenham uma política orçamental mais rigorosa e que querem ver respeitado os limites de dívida, acaba por ser uma situação paradigmática, porque se por um lado é verdade que os Estados Unidos mais tarde ou mais cedo vão ter que olhar para a sua situação orçamental de uma forma mais séria, por outro lado, o fiscal cliff ou o abismo fiscal de janeiro de 2013, ou seja, a não revogação de todos aqueles benefícios fiscais que foram implementados desde a administração Bush para, de facto, resgatar a economia das crises financeiras sucessivas que existiram desde 2008. Se isso, de facto, não for resolvido, isso tem um impacto muito grande na economia e, portanto, não sei quem é que vai pagar esse imposto. Mas no limite tem sempre chegado a acordo. Achas que desta vez pode ser diferente? De alguma forma, todos sofrerão com uma falta de acordo. O ajustamento não vai haver abismo fiscal, não vai haver fiscal cliff, portanto vai haver aqui um processo de ajustamento em que, obviamente, ao longo de um período relativamente extenso, se calhar até uma administração, estes benefícios fiscais se irão extinguir ao longo do tempo, ou seja, uns irão ser ainda revistos e estendidos por algum tempo, e esses serão aqueles que beneficiarão uma determinada classe social ou uma determinada função do Estado se Obama ganhar. Se Romney ganhar, aqueles que serão extensíveis irão cobrir uma outra face ou outras funções do Estado e uma outra camada da população, se calhar uma camada da população que não seja tão desprotegida, os ultra high net worth, não é? Que são normalmente aqueles que votam republicanos e sobre os quais os republicanos têm maior atenção. Não podemos esquecer que, a nível global, a fiscalidade norte-americana é extremamente agressiva, no sentido de competitiva, quando comparamos com os Estados europeus. A fiscalidade que cai sobre uma empresa, em alguns Estados, é a mesma do que existe, por exemplo, na Irlanda. Estamos a falar de taxas de IRC de 9, 10, 11, 12% em alguns Estados, porque não existe uma uniformidade
ao nível da corporate tax nos Estados Unidos, mesmo ao nível do imposto, do IRS, do imposto sobre as pessoas singulares, um indivíduo ultra rico paga muito menos impostos do que paga na Europa, até mesmo do que em Portugal, embora em Portugal estejamos aqui numa situação patética de que um indivíduo que ganha mais de 80 mil euros por ano é considerado um super rico nos Estados Unidos. Aliás, paga mais do que um super rico nos Estados Unidos. Portanto, estamos aqui numa situação em que eu acho que quer ganhe o Romney ou quer ganhe Obama, o jogo não se vai alterar muito, não vai haver fiscal cliff, seria uma insanidade isso acontecer. O que vai acontecer vai ser uma extensão de alguns programas e obviamente isso vão ser decisões políticas. Se for Obama, vão ser favorecidas determinadas classes ou determinadas funções do Estado, se for Romney, vão ser favorecidas outras classes e outras funções do Estado. Para a semana olharemos para os resultados dessas eleições. Muito obrigada aos dois. O Bloomberg fica por aqui. Para a semana olhamos então para o rescaldo destas eleições nos Estados Unidos. Até lá.